Empreendedorismo no setor sucroalcooleiro com foco na identificação de oportunidades, tá? Com base o quê? Na missão, visão e valores de uma empresa do agronegócio. Por que focar em oportunidades? Tá? Então, como é um setor altamente competitivo, né, há o que? A necessidade de inovar. Né, para ser competitivo, precisa inovar, ser diferenciado, né, ter o diferencial. Né? Aí mostra também a sustentabilidade como um diferencial. Sustentabilidade que é unir o quê? O ambiental, né, proteção ambiental com a econômica, certo? E também a questão de ser também socialmente sustentável, né? Ou seja, unir também a questão social. Tá? Então, são esses 3 pilares. Então, para que um negócio ele se torne competitivo, atrativo, que haja oportunidades, eu preciso unir, né, essas 3 situações. Tá? Onde surgem as oportunidades? Surgem com problemas, né, no campo, ineficiência industrial, aí focando já de um agronegócio, falando de uma agroindústria de cana-de-açúcar, né, problemas no campo, ineficiência industrial, desperdício de resíduos, tá? Demandas ambientais. Então, tudo isso pode oportunizar algo diferente. As oportunidades no campo, elas podem, então, para sanar, digamos, esses gargalos, né? Pode ser o quê? A agricultura de precisão, que ela traz o quê? Justamente um olhar diferenciado para a utilização dos insumos no campo, o controle de doenças, o controle de pragas, então, a adubação, a distribuição dessa adubação, todo esse olhar do plantio. Então, tudo isso eu consigo, do plantio à colheita, certo? Porque desde ali do plantio à colheita, eu consigo fazer todo o acompanhamento mais tecnificado e mais voltado para um olhar diferenciado de estar controlando diversas situações, né, adversas. Então, como pode ser sanado com o serviço de drones, a gente consegue ter um olhar de cima, consegue visualizar a lavoura de uma forma diferente, a gente consegue ter um controle aí desde umidade até aí alguns talhões, falha em talhões, tá? Então, até aplicações hoje de inseticidas, fertilizantes e tudo mais, principalmente inseticidas, fungicidas, tá? Essa parte fitossanitária, eu consigo fazer com o uso de drones, até mesmo com a soltura, né, de inimigos naturais. Isso vai ter um olhar, um foco, uma logística, uma precisão muito mais equilibrada, muito mais focada do que os outros instrumentos, né, como os uniports, né, utilizados principalmente nessa questão fitossanitária, aplicação de produtos fitossanitários. Para a questão dos bioinsumos, nessa distribuição também, a questão da utilização de insumos, como eu disse, né, bioinsumos, a torta de filtro, vinhaça, tá? Toda essa questão de focar nessa ótima utilização desses bioinsumos, né, citando como exemplo esses, mas tem uma diversidade de bioinsumos, e com essa consultoria, então, de maneira mais focada aí com essas técnicas para então atingir essa questão agronômica, né, digamos assim, dentro do campo, tá? Para oportunizar isso. E as oportunidades na indústria, tá? Então eu tenho a automação de processos, né, tornar esses processos mais eficientes, né, tornar esses processos mais tecnificados, aí pensando na logística, então ter essa visão geral do que acontece dentro da indústria, dentro dos setores, para ter esse olhar diferenciado para essa eficiência, tá? E aí eu citei eficiência na extração, tá? Mas poderia ser em qualquer outro setor lá
né, desde a produção, né, ao açúcar ou para a produção ao álcool, né, ao etanol, tá? Então, eu consigo ter essa oportunização, né, diferenciada. A manutenção especializada, né, uma vez que a gente sabe que todo esse aparato, desde a indústria até mesmo os equipamentos de campo, né, a gente tem essa digamos assim, essa deficiência aí de uma mão de obra, né, tecnificada, voltada para esses setores, para esses implementos, para esses maquinários. Então, isso também pode ser um gargalo na hora das oportunidades, tá? E os softwares de gestão, né? Softwares de gestão, que são o que gerencia, né, toda essa questão, tanto industrial como a questão do campo, e consegue englobar, né, muitas vezes juntar as informações, remontar informações que antes a gente não consegue enxergar, né, traçar aí metas, traçar visualizações diferenciadas para que a gente possa verificar a eficiência dos setores, seja no campo, na indústria. Então, esses softwares de gerenciamento, eles vêm como também uma oportunidade de estar dando aí o foco para a questão ser muito mais palpável, a relação de você gerenciar o negócio, de você visualizar em números, visualizar tanto a aplicação, né, a situação, o tempo ali talvez de aplicação, ou até as quantidades que são utilizadas, né, juntamente com o tempo, traçar isso, verificar, né, todas essas informações na palma da mão, para que possa dar um planejamento, um destino diferente, uma mudança. Então, também são formas de oportunidades diferentes para estar aí no meio, né, da agroindústria. E oportunidades com os resíduos, né, focado aí na questão residuária, né, como a vinhaça, como biofertilizantes, como eu citei, né, a torta de filtro como adubo, o bagaço como energia, né, e calor, e gerar aí uma economia circular, tá? Como a gente cita também que esse bagaço ele também pode trazer aí uma outra vertente, como a utilização para se fazer papel, para se fazer talvez até a questão de materiais prensados, tá? Como imitando ali o compensado. Então, todos eles, nessa situação do bagaço, trazer uma economia circular, uma economia diferenciada, talvez visando uma microempresa aí de algum ramo dentro da própria cidade, aí do próprio município, tá? Visando aí oportunizar novas atividades para que isso seja um olhar novo para uma questão de uma nova oportunidade. Oportunidades sustentáveis, então, que entra essa situação também que eu já comentei, e a questão dos créditos do carbono, né? Ou seja, utilizar também essas plantações, né, verdes para essa captação de CO2 que é tão mal vista hoje em dia, e diga-se de passagem, né, realmente a questão do aquecimento global, né, está relacionada, atrelada a isso. Então, hoje a gente tem esse viés de conseguir creditar esse carbono que está sendo assimilado, né, por essas, principalmente as plantas de cana, né, que são plantas C4, ela consegue absorver esse CO2, né, em quantidade, e aí ter essa venda desse CO2 para quem está precisando, para outros países que não tem como fazer isso, porque não tem mais espaço para produzir nada, né? Então, talvez oportunizar isso como uma oportunidade de negócio.
os biocombustíveis, como é o caso, né,